Olá, seja bem-vindo ao Câmara Recebe, hoje com a presença do professor, geólogo, professor aposentado da Unesp, o geólogo Samir Barcha, vem falar com a gente sobre assuntos aí relacionados à água, ao saneamento de Rio Preto, principalmente ao Plano Municipal de Saneamento, que foi discutido alguns dias atrás aqui na Câmara, com destaque para o projeto de buscar água no Rio Grande. Professor, obrigado pela presença. E já começo perguntando para o senhor, então, o senhor foi um dos que se posicionou ali, não vou dizer contra, mas de uma maneira crítica a esse projeto de buscar água no Rio Grande, então fica aí o espaço para o senhor dizer o que pensa a respeito disso para a sociedade rio-pretense. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, para fazer alguns comentários a respeito desse momentoso assunto que é de interesse geral, uma vez que envolve não só uma fatia grande do orçamento ou de vários orçamentos do município, mas também o bem-estar e o conforto de toda uma população que a água representa. Né? Com base nesse sentimento de solidariedade, eu sempre me predispus a enfrentar e manifestar as minhas opiniões claramente. Em relação ao problema da água, nós temos hoje em Rio Preto uma situação bastante interessante. Rio Preto hoje é abastecido por 3 fontes praticamente. Uma fonte superficial, que é o Rio Preto, uma fonte subterrânea, advinda do aquífero Bauru, e uma outra fonte também subterrânea, advinda do aquífero Guarani. As 3 fontes representam hoje um volume de água suficiente para manter o sistema hoje equilibrado. Mas Rio Preto cresce, está crescendo, e as demandas de água também crescem. Né? E é importante que nós pensemos sempre em ampliar o sistema através da busca de novas opções. Né? E recentemente nós tivemos examinando o plano de saneamento básico, o plano de saneamento de Rio Preto. E nesse plano de saneamento está incluído o que? A necessidade de se programar a melhoria do sistema de abastecimento de água e com o advento de novas opções. Não é? E uma das opções que o plano está prevendo e que o SEMAI encampou decididamente é a busca de água no Rio Grande. Essa busca de água no Rio Grande, ela é realmente uma opção que poderá ser efetivada num futuro mais próximo ou mais distante. Eu não sou contra a busca de água no Rio Grande. Eu apenas sou favorável a que outras opções antecedam a essa busca no Rio Grande. E quais são essas opções? Essas opções são as seguintes: melhoria do sistema, com melhoria, com eliminação de perdas. Você não vai eliminá-las totalmente, mas vai eliminar uma grande parte. Fazer um estudo efetivo, baseado em dados de pesquisa, de quanto de água subterrânea nós temos, qual é o nosso potencial de água subterrânea que nós temos no município. Potencial relativamente ao aquífero Bauru e um potencial relativamente ao aquífero Guarani. Por quê? Porque hoje nós estamos perfurando, furando. O próprio SEMAI disse na última audiência pública que furou poços, está furando Poços e vai furar. Bauru que não achou água, né? Isso de não achar água, eu contesto. Eu não conheço ainda. Não falaram o local, Ivania, mas eu superintendente. contesto, porque em qualquer lugar que você perfurar um poço do Bauru, com 50, 100 metros, você vai encontrar água. A menos que tenha havido um controle estrutural capaz de fazer com que toda a água do poço seja encaminhada para esse controle, digamos assim, uma fenda, e a água acaba indo para um sumidouro. Bom, então, o que eu defendo é que nós tenhamos em mãos dados reais de quanto de água o Bauru pode fornecer e quanto de água o Guarani pode oferecer. Por quê? Porque nós estamos explorando os 2 aquíferos e nós não sabemos quanto de água realmente eles podem fornecer sem que haja um colapso. Então eu tenho certeza que nessa avaliação vai haver o quê? Um superávit. E esse superávit, quanto é? Eu não sei, mas deverá haver um superávit. Se você conhece
o abastecimento atual, o consumo atual, se você sabe qual é o crescimento populacional da cidade, baseado no crescimento populacional da cidade, você poderá também estimar um consumo através do tempo e verificar se essas fontes poderão ser suficientes para manter um crescimento nos próximos 5, 10, 15 anos. Você não sabe, mas você terá que ter esses dados na mão. Enquanto isso, você projeta uma opção que exija muito mais investimento maior, uma opção que exija dados técnicos fundamentais, que é a opção do Rio Grande. Certo? Então, nós não devemos descartar a opção de busca de água no Rio Grande. Mas, enquanto o nosso sistema, hoje equilibrado, ele poderá ser sustentado pelas reservas subterrâneas, num prazo que somente um trabalho de pesquisa vai determinar, nós vamos ter tempo para estabelecer essa opção de água de busca no Rio Grande. Muita gente diz que o reservatório do Guarani seria aí de uma capacidade quase que inesgotável de água. É isso mesmo? Quando se descobriu o Guarani, então começaram a aparecer coisas assim mirabolantes. Mas, na verdade, o Guarani ele tem que ser... embora a gente conheça muito pouco do Guarani, mas a gente já está começando a ter algumas ideias já um pouquinho diferentes. Por exemplo, o Guarani ele é um aquífero confinado, o que significa ele é tamponado por cima e por baixo. Não tem comunicação nem por cima nem por baixo. Em rocha, né? Rocha. Rochas. Então, ele fica situado num pacote de rochas que a parte superior praticamente elimina a contribuição de água de superfície. E por baixo também por rochas que impedem que a água do Guarani também se esvaia para níveis mais profundos. Então ele é alimentado somente nas bordas da bacia onde ele aflora. E esse movimento de água num aquífero confinado como esse é tão lento que praticamente a gente diz que a recarga é nula. Então o Guarani, ele hoje, tem um conceito moderno, ele deve ser explorado como se fosse uma mina. Uma mineração, exploração na forma de mineração. Quer dizer, você tem uma mina, você avalia quanto tem do minério e vai explorando, e você vai ter um tempo de duração de acordo com a quantidade de minério que você vai retirar. Então, o Guarani deve ser explorado como uma mineração. Muito bem, então você vai dizer, então ele vai ter um fim, claro, poderá ter um fim. Mas o objetivo não é esgotar, como você esgota uma mina. O objetivo é você tirar uma determinada quantidade que permita uma vida útil desse aquífero há dezenas e até centenas de anos. Certo? Então você pode fazer isso? Pode. Existem trabalhos de pesquisa e recentemente na Universidade de São Paulo, agora em março, houve uma tese de mestrado em que o autor ele fez uma pesquisa no município de Rio Preto. E ele estabelece lá alguns fatos importantes relativamente ao aquífero Guarani. Você pode explorá-lo nos níveis atuais num período de 500 anos sem que isso aconteça nada. Nada, não. Certo? Mas se você aumentar o volume de água extraído, você poderá ter um prazo menor. Então, por exemplo, o autor dá lá uma ideia. Se você multiplicar por 5 o volume de água do Guarani retirado atualmente, esse volume poderá ser retirado durante um prazo de 100 anos. Claro que não vai se fazer um negócio desse. Por quê? Porque você tem ainda o Bauru, que você pode dimensionar e ver quanto de água ele pode fornecer. Você tem ainda o Rio Preto, que você deverá mantê-lo como uma fonte sempre renovável. Então, no conjunto todo, você tem uma situação que pode ser muito tranquila. Temos um bom sistema, né? Entende? Então, você pode juntar tudo isso, água do Rio Grande, água do Guarani, água do Bauru e água do Rio Preto, você pode ter um volume de água suficiente para uma população até de 1 milhão de habitantes. Tá certo. Eu peço licença um minutinho para o senhor. Esse é o professor e geólogo Samir Barcha. Nós temos um rápido intervalo e já voltamos. Continuamos falando de água.
O ovo do mosquito da dengue está esperando você bobear para eclodir e atacar. O contato com a água desperta o bicho. Não deixe isso acontecer. O que fazer você já sabe. Não deixe no tempo nenhum objeto que possa acumular água. Tampe vasos sanitários, caixas d'água e ralos. Limpe as calhas. Feche o lixo. Vamos juntos acabar com a dengue. Prefeitura de São José do Rio Preto. Você é sua principal ferramenta de trabalho. Por isso, empregador e empregado têm o dever de prevenir os acidentes de trabalho e preservar a vida. Com um ambiente de trabalho mais seguro, o Brasil avança para um futuro melhor. Bom, estamos de volta com o Câmara Recebe, hoje com o geólogo, professor aposentado da Unesp, o Samir Barcha. O professor vai concluir o pensamento dele a respeito da questão de buscar água no Rio Grande. A gente ainda tem muito o que falar de água de Rio Preto. Bom, a busca de água no Rio Preto depende de uma outorga que deve ser dada pela ANA, Agência Nacional de Água. E a ANA já deu uma outorga. Parece que tem até o local, né, que será feita a captação. captação. É uma outorga preliminar. E essa outorga, pela conversa que eu tive com os técnicos da fundação que estiveram presentes aqui na apresentação do projeto durante a audiência pública, essa outorga ela está condicionada à apresentação de um projeto de captação que mostre a viabilidade dessa captação. Razão pela qual eu sou favorável a que esse projeto de captação de água do Rio Turvo seja realmente implementado. Do Grande, né? Do Rio Grande seja implementado. Por quê? Porque com essa implementação você assegura no futuro o direito de captar água do Rio Grande. Isso não significa que você obtendo a outorga, você deverá captar água imediatamente, não. É um título que você tem. Uma reserva ali, né? Um direito que você direito adquire. garantido. E futuramente, e quanto é esse futuro? A gente não sabe. Pode ser mais longe ou mais perto. Você vai realmente captar água no Rio Grande. Isso é importante por quê? Pela seguinte razão. A gente já sabe que várias cidades do leste e do noroeste paulista já estão interessadas em buscar água no Rio Grande. Por exemplo, Ribeirão Preto, Franca já estão de olho em buscar água no Rio Grande. Ora, se o SEMAI tiver já consagrado a outorga, o direito de outorga, nós poderemos a qualquer momento implementar o projeto. Foi o que a coordenadora do SEMAI disse lá, que esse projeto poderá ser modificado de 2 em 2 anos, que eu achei muito boa, porque a lei diz que o projeto poderá ser modificado a cada 4 anos. A Ivani, inclusive, deixou aberta a possibilidade de um plebiscito para a cidade decidir, né? Então, a situação agora mudou. Eu acho que o SEMAI, ele conduziu mal a situação. Deveria esclarecer, como de fato agora os técnicos me esclareceram, que o projeto é para assegurar a outorga, o direito. Enquanto isso, e isso me deixou muito feliz, porque é a opinião dos próprios técnicos, enquanto isso nós vamos fazer aquela busca científica de quanto tem no Guarani, de quanto tem no Bauru, e preservar o Rio Preto, para que a gente possa, ainda durante um certo tempo, não necessitar usar esse direito de outorga. Até porque aí sai do campo do achismo e na base da certeza. Fiquei muito feliz de ver que a minha proposta, as minhas ideias, são exatamente as ideias dos técnicos da fundação que executaram esse projeto. Só lembrando, a gente não disse aqui, só o projeto executivo dessa obra está estimado em 15 milhões de reais, um recurso já garantido pelo SEMAI a fundo perdido do Ministério das Cidades. Aí Então, temos tudo na mão. Eu acho que agora o SEMAI realmente tem que, com um projeto bem dimensionado, manifestando a viabilidade da captação, adquirir esse direito de outorga. Mas, enquanto isso, também já começar a sair a campo para
fazer essa reavaliação ou uma avaliação técnico-científica do Bauru e do Guarani. Tá certo. Professor Samir Barcha, vamos mudar um pouquinho de assunto, não totalmente, vamos continuar falando de água. A água do SEMAI hoje, a água que sai da torneira das nossas casas, a gente pode beber essa água? Em termos gerais, eu digo que pode beber, sim. Eu posso dizer isso com a segurança de quem é convidado pelo prefeito Edinho, implantou e reformulou todo o laboratório de análise de água do SEMAI. Ó. Então, hoje o SEMAI, ele faz mais de 1000 análises diariamente. Mais de 1000 análises, constatando o quê? A presença de fluoretos, a presença de cloro na água, análise microbiológica, de pH, de cor, de turbidez, que são os parâmetros essenciais da potabilidade da água. Tirando aqueles momentos em que a rede, durante a noite, aquelas redes velhas, a água fica ali acumulada e ela começa a diluir aquela ferrugem no interior do cano, tirando esses momentos iniciais em que os primeiros fluxos de água são águas barrentas, o que é natural e é normal na rede de todo mundo, tirando esses momentos, eu tenho certeza que a água de toda a rede de abastecimento da cidade de Rio Preto é uma água potável. E sendo potável, ela pode ser ingerida perfeitamente para consumo humano. Maravilha, boa notícia. A questão do tratamento de esgoto. O senhor acompanha o resultado final desse tratamento? A estação está tratando o esgoto com eficiência? Olha, eu não acompanho. Por quê? Porque são algumas análises que demandam um certo, digamos assim, recursos financeiros, não é? Mas eu sei que o SEMAI tem laboratórios lá na ETA que fazem análise de eficiência do tratamento. Medem a DBO da entrada, quer dizer, a DBO do efluente, do esgoto, e medem a DBO do esgoto tratado. Isso daí, a lei determina que 80% da DBO deve ser eliminada, ou então, no máximo, 60 miligramas por litro, até 120. Eu não tenho dado de quanto realmente o efluente tratado tem de DBO, mas pela natureza da estação de tratamento, eu não tenho dúvida de que esse tratamento seja bem feito. Agora, o que muito me preocupa, e eu não sei se o SEMAI já resolveu aquele problema de vazamento de 1 ano atrás, em que praticamente todo o esgoto que entrava na estação era eliminado para o Rio Preto. E eu tive até a oportunidade de fazer algumas análises e realmente a DBO era altíssima e todos os parâmetros de qualidade estavam exageradamente elevados. Para traduzir para o nosso telespectador, DBO DBO é um ensaio químico bioquímico, não é? Durante 5 dias que mede a carga orgânica da água. O que é a carga orgânica? Por exemplo, o esgoto tem uma carga orgânica enorme. Altíssimo. Então, pela DBO, você verifica se tem esgoto industrial e esgoto doméstico ou não. Certo? Então, eu não posso dizer agora porque eu não tenho essas informações. Mas eu fico preocupado, eu até gostaria de saber se realmente aquelas irregularidades estruturais já foram corrigidas. E elas estavam há 1 ano atrás impedindo que o tratamento fosse aquele tratamento adequado. Mas o projeto, o funcionamento da estação de tratamento nos permite prever um tratamento de boa qualidade. Agora, o que está acontecendo, infelizmente, é que a rede coletora de esgoto ainda tem muitas falhas. Por exemplo, você pega o córrego do Macaco, que tem de esgoto clandestino, é muito grande. Né? Por exemplo, o que muito me preocupa, Córrego do Macaco, é um rio de classe 2. A DBO dele devia ser no máximo 5. Eu tenho feito medidas do Córrego do Macaco, ali na ponte da rodovia, ali, e eu tenho obtido valores de 14, 15, 16 miligramas por litro. Quer dizer, de 3, 4 vezes maior quantidade de matéria orgânica. O Piedade também contribui com isso. Então, a minha grande preocupação, e é uma das propostas que eu sempre faço,
é do saneamento dos córregos tributários do Rio Preto no âmbito da cidade. Porque essas são fontes de carga orgânica muito grande. E acaba o quê? Prejudicando o tratamento lá embaixo. Sem dúvida. Vamos voltar a falar um pouquinho dessa audiência que o SEMAI realizou recentemente aqui na Câmara. Muitos dados, inclusive valiosos, foram apresentados ali dentro desse estudo feito por essa Fundação Escola de Política e Sociologia. Tem um nome, até brincaram com o nome, ó, o nome é, mas a gente tem trabalho que eles trabalho podem técnico, contratar profissionais de várias áreas. de outras né? áreas. Né? Foi apresentado um dado lá que Rio Preto tem hoje em torno de 2.000 poços artesianos particulares. Até que ponto isso prejudica a própria recuperação do Bauru? Eu digo que tem o dobro. Não existe uma estatística bem feita, uma estatística feita... Nem o próprio SEMAI sabe. Não, ninguém tem. Nem o DAE, nem o SEMAI tem. Eu venho trabalhando com água subterrânea desde o começo da década de 80, lá na Unesp. E eu tenho conversado com sondadores, quer dizer, o pessoal, as empresas que perfuram poços. E até enquanto eu era professor na universidade, esse contato me permitiu estimar de 3.500 poços. Determinada empresa, você já furou quantos poços mais ou menos? Eu tanto, o outro tanto e assim por diante. É claro que esse dado não é um dado científico, mas é... Dá para ter uma noção, né? Uma noção. Então, 2.000 poços é uma estimativa muito aquém da realidade. São de 3.500 a 4.000 poços particulares. Desses poços, cerca de 1.000 são cadastrados e com direito de outorga no DAEE. Os outros funcionam clandestinamente, não há controle. Aqueles cadastrados no DAEE, eles são submetidos a um regime de vigilância, da vigilância sanitária. A vigilância sanitária de Rio Preto faz um excelente trabalho, qual seja, a vigilância sanitária está indo de casa em casa e exigindo que os sistemas alternativos. O que é um sistema alternativo? É aquele sistema de um poço artesiano e uma caixa d'água para abastecer ou o condomínio, ou a empresa, ou a escola, ou a residência. A vigilância sanitária está indo de casa em casa e exigindo das soluções alternativas o controle da qualidade da água produzida através de uma análise mensal e de um relatório. Isso é um trabalho muito bom, que está dando muito bons resultados. Mas isso não impede que a pessoa perfure e que, ao perfurar, que ela não obtenha outorga ali. Hoje ainda perfura esse poço em Rio Preto? Hoje perfura-se poço. Mas clandestinamente. Sem dúvida. Com autorização. Mas também perfura-se poço com autorização. Por quê? Porque para perfurar você precisa ter autorização, você precisa ter outorga de perfuração. Então você faz um processo bem feitinho, justifica por que você quer furar. O DAE dá ou não direito de outorga. Agora, quando existe abastecimento de uma empresa pública, aquela perfuração pode ser indeferida. Certo? Mas não tem acontecido isso em Rio Preto. Uma vez perfurado o poço, o proprietário deverá provar junto ao DAE que a água tem condições de ser utilizada. Aí ele vai obter, através de uma análise enorme, grande, ampla, que é feita por laboratórios, de preferência laboratórios acreditados. O nosso laboratório é um laboratório acreditado pelo Inmetro, portanto, nós temos todas as prerrogativas para fazer essa análise. E essa análise vai permitir que o DAE dê ao proprietário outorga de funcionamento. E essa outorga vale por 5 anos, renováveis a cada 5 anos. Então, com isso, cerca de 1.000 poços em Rio Preto estão controlados. E um pouco mais que não tem outorga também são controlados pela vigilância sanitária, que faz esse trabalho a qual me referi. Então, essa fatia de poços tubulares, popularmente semi-artesianos, tem o controle, mas os demais, infelizmente, ainda não têm. E isso pode estar prejudicando o nosso lençol? Olha, só para a gente concluir, claro infelizmente, como claro sempre... que quanto maior o número de poços, você não tem controle de quanto retira, você não sabe quanto que o aquífero pode fornecer, razão pela qual eu sempre
eu sempre defendo a necessidade de você saber quanto de água realmente a gente pode retirar do Bauru. Então você tem um número grande de poços, com uma vazão que você não sabe qual é. Você está retirando uma quantidade que você não sabe quanto que é, que você pode retirar mesmo. Então, evidentemente, que isso cria o quê? Uma expectativa de problemas. E um estudo recentemente feito pela Servemar, encomendado pelo Comitê da Bacia, na época, a Câmara Técnica de Água Subterrânea, da qual eu era coordenador, hoje eu sou vice-presidente do Comitê de Bacia, nós encomendamos um estudo que foi feito aqui em Rio Preto. E esse estudo mostrou que no centro da cidade, numa área grande, a quantidade de água retirada pelos poços era duas vezes maior do que a natureza pode repor. Então, isso evidentemente é um problema que precisa ser equacionado. E somente um estudo técnico-científico é que vai revelar quais são as medidas que a gente possa vir a tomar. Certo. Professor, como sempre, infelizmente, nosso tempo é muito curto. Já fica o convite para o senhor voltar aqui, um assunto que certamente é de maior interesse da nossa sociedade. Inclusive, na audiência, um dos engenheiros brincou, né, disse que as pessoas dão mais atenção ao aparelhinho celular, gastam mais com aparelhinho celular do que com saneamento com água. Então, já fica o convite. Eu agradeço demais as explicações do senhor. É sempre importante ouvir quem entende do assunto. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse Câmara Recebe. Um grande abraço e até a próxima semana.